as pessoas falam assim, mas poxa, cara, mas assim, 3% ao ano, 4% ao ano, que ganho que nós teríamos nisso, né? As pessoas que defendem uma meta de inflação um pouco mais alta falam, pô, de 4% para 3% é a mesma coisa. Então por que não deixar um pouquinho mais alto? Aí você comentou, pô, a gente tem de 4% para 3% a inflação, você tem algum tipo de ganho. De 3 para 2, os ganhos já não vão ser os mesmos, mas você vai ter algum tipo de ganho. Então que tipo de ganho a sociedade, as pessoas podem observar em ter permanentemente uma inflação mais baixa, mais controlada? Porque tem gente que não acredita nisso. Bom, se eu tiver mais inflação, mas tiver mais crescimento do hábito, tudo bem. Sim, é bem difícil convencer, né? Porque quando o caso é muito radical, é fácil, né? Então é o seguinte, olha, vai para a Argentina, tá aqui do lado, vai viajar, você vai ver que, obviamente, a gente aqui que lembra ou viveu ainda aqui na infância ali a inflação muito alta do Brasil, você sabe, começa a desaparecer produto, não tem planejamento nenhum, reajuste salarial, você reajusta num ano, depois começa o salário real a cair. Basicamente, a inflação ela acaba desorganizando a economia. Eu acho que o principal ponto, ela atrapalha muito o planejamento financeiro das empresas e famílias, também do governo. Pensa o seguinte, a gente está aqui com um público investidor que está muitas vezes preocupado em planejamento da aposentadoria de longo prazo, por exemplo, né? Como é que você vai fazer um planejamento de longo prazo sem ter a visão de qual vai ser a inflação? Então, olha só, a gente, por conta daquele período do Brasil, de inflação muito alta, fomos resolver, depois de décadas, a questão da poupança. Quer dizer, então, tinha lá no fundo, ativos financeiros que não eram reajustados direito pela inflação, né? Então, você tem uma desorganização e as empresas e famílias passam a gastar muito tempo se preocupando com a inflação, tentando se proteger da inflação do que efetivamente se preocupando com a atividade. Agora, qual é o maior ganho que eu acho que existe da inflação? É ela ser previsível. É mais do que ser 3 ou 4, eu acho que a literatura, ou 2, o que a literatura mostra é ela ser estável ao longo do tempo. Ou seja, e você entregar, ou seja, é 2, é 2, é 3, é 3, vai ser ao longo do tempo isso. Teve discussões lá atrás até, e na teoria, perfeito seria a inflação zero. Algumas proposições. Porque aí você não teria custo nenhum de carregar dinheiro, moeda, ativos líquidos, né? O contraponto é que ter um pouquinho de inflação ajuda a ajustar a economia. Então tem um benefício de ter um pouco de inflação. E eu acho que quem debate ter uma inflação de 4 e não 3 está pensando nisso. Quer dizer, talvez ter 4 ajude a economia brasileira a se ajustar se tiver algum choque. Então, eu não sei se eu respondi aqui, mas eu acho que é isso. Eu acho que o principal ganho é ter previsibilidade. E aí, quando você debate mudar a meta, a previsibilidade fica muito prejudicada. Né? O que a gente falou, mas mudar de 3 para 4 vai ser o fim do mundo? Não vai ser. Mas ir de 4 para 5... Então, eu acho que um ganho muito importante que a gente teve de ter essa escadinha, sair do 4,5 para 3, se a gente for lembrar, a banda de inflação era de 2 pontos e 4,5. Então, o teto era 6,5. O acostamento era largo. Era muito alto. Né? Hoje, 4,5 lá do teto é ainda meio alto, mas mais razoável. Né? Perfeito. E a gente você falou de vários pontos, né, que fizeram que a expectativa de inflação subisse. Um deles foi o mercado de trabalho mais aquecido, né? E aí sempre que a gente toca nesse ponto, as pessoas falam, poxa, mas não é possível, os caras querem que o brasileiro fique desempregado aí no final das contas. Então qual que é a relação que a taxa de desemprego tem com a inflação e por que ela é tão importante principalmente por esse motivo agora? E aí a segunda pergunta que eu vou deixar, mas isso para depois, mas já para te adiantar, por que o Brasil tem uma taxa de desemprego historicamente mais alta do que os outros países? Então, a taxa de desemprego está em 8, e aí esse negócio está pressionando a inflação, sendo que lá nos Estados Unidos, às vezes está em 4, 3, e a gente não vê uma pressão inflacionária da mesma magnitude. Né? E o que tem de diferente? Mas a primeira como é que essa taxa de desemprego impacta a inflação, a expectativa? Eu vou responder a primeira de uma forma bem longa para ver se você esquece a segunda, que é muito difícil. Então, no primeiro ponto, eu acho que o primeiro ponto ele nos permite falar de uma coisa que é boa da economia brasileira, que está indo bem.
que é a desinflação que aconteceu. Então, acho que a gente tem que olhar isso de uma forma bastante benigna. A inflação veio de 12 para 3,5. Vamos resumir assim, né? Chegou lá no pico em 12, os núcleos estão em 3,5, quando você olha 6 meses, a cheia está em 3,5. Então, assim, o conjunto da obra nos diz, o IPCA está em 3,5. Dá para cravar esse como a inflação corrente está baixa. Uhum. E ela está baixa porque duráveis voltaram ao normal, estão com deflação. Então, a gente viveu a pandemia, um aumento gigantesco de preço de veículos, por exemplo, que não existe mais, está estável basicamente. Então, e isso aconteceu com uma taxa de desemprego caindo bastante. Então, eu fiz um exercício faz algum tempo, que era o seguinte: relação da taxa de desemprego com a inflação no Brasil. Se a gente fizesse uma coisa muito simples de relacionar uma com a outra, pegando o nosso histórico, a gente deveria estar, como a gente está com a taxa de desemprego, chegando perto de 7, tá? Um pouco abaixo de 7,5, isso historicamente era compatível com um núcleo de inflação, ou uma inflação rodando acima de 4,5, bem acima de 4,5. Então a gente teve um processo que foi, a inflação caiu, vamos resumir aqui, de 12 para 3,5, com a taxa de desemprego vindo também de praticamente 12 no pré-pandemia, no pico 14, para agora 7,5. Vamos resumir assim. Então, a gente teve um comportamento benigno. Quer dizer, a gente conseguiu fazer com que a inflação caísse, mesmo num contexto de forte criação de emprego, mesmo num contexto de queda da taxa de desemprego. Então, dá alguns dados aqui. A criação de vagas medida ali pelo CAGED, que seria igual ao payroll americano, está perto de 175 mil. No caso da ocupação lá medida pela PNAD, que tem outros empregos que não apenas o formal, está perto de 300 mil vagas nos últimos 6 meses. Então, o que nos diz o seguinte, então tem uma relação entre quando o mercado de trabalho está muito aquecido, a inflação em geral sobe. Isso foi bem melhor do que seria o normal nesses últimos 12 meses. Eu acho que boa parte disso vem desses efeitos da pandemia terem saído e também de expectativas bem ancoradas.